Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Xavier e hoje vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado Análise Experimental da Eficiência Térmica de um Trocador de Calor, Casco e Tubo. Este trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal do Maranhão sob a orientação do professor Gilson de Jesus Mota Rodrigues. O objetivo da pesquisa foi analisar a eficiência térmica de um trocador de calor em diferentes condições operacionais, comparando os regimes de escoamento paralelo e contracorrente. Os trocadores de calor são dispositivos amplamente utilizados na indústria para processos que envolvem transferência de calor, como refrigeração, geração de energia e indústrias petroquímicas. O trocador de calor é um tipo do tipo casco e tubo, se destaca por sua robustez, facilidade de manutenção e eficiência térmica. O desempenho desse equipamento depende de fatores como a vazão dos fluidos, o coeficiente global de transferência de calor, a diferença média logarítmica de temperatura, MLDT, e o regime de escoamento. O objetivo deste estudo foi compreender como diferentes condições operacionais influenciam na eficiência térmica de um trocador de calor, casco e tubo. O objetivo geral do trabalho foi investigar o desempenho térmico de um trocador de calor, sob diferentes condições operacionais, e os objetivos específicos são examinar o coeficiente global de transferência de calor U em diferentes configurações de escoamento, analisar a diferença de temperatura média logarítmica nos regimes paralelo e contracorrente, identificar os fatores que limitam a eficiência do trocador de calor e apontar recomendações para melhorias. Os trocadores de calor permitem a troca de calor entre dois fluidos sem que haja mistura. Eles são dispositivos altamente utilizados na indústria, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo. São máquinas térmicas, eles melhoram a eficiência térmica e reduzem custos energéticos. Não só em indústrias também, mas como em motores estacionários, em motores de carros em geral, ou motores de locomotivas, etc. Aqui a gente tem um esquema de um trocador de calor, casco e tubo. A gente tem um bocal de entrada dos tubos e tem um bocal de saída. A gente tem o tampo do carretel e do cabeçote, o divisor de passes, que vai dividir a parte que entra para a parte que sai dos fluidos. Aí tem um bocal de entrada do casco, o bocal de saída, os tubos que vão fazer a troca de calor, onde o fluido vai passar, as chicanas transversais, que são as guias, o casco e os tubos, como intitulado trocador de casco e tubo. Temos o suporte dele e temos o tampo. Eles podem ser classificados de acordo com o regime de escoamento, sendo paralelo e contracorrente. O escoamento paralelo, os fluidos quente e frio entram no mesmo lado e fluem na mesma direção. Neste regime, a troca térmica é menos eficiente, pois a diferença de temperatura diminui logo ao longo do percurso. E temos o escoamento contracorrente. Nele, os fluidos fluem em direção opostas, mantendo uma maior diferença de temperatura ao longo do percurso, o que torna esse regime mais eficiente. Aqui a gente tem outro esquema sobre eles. Aqui a gente tem o paralelo, onde os fluidos estão um paralelo ao outro. Aqui a gente tem a entrada do fluido quente e a saída do fluido quente. E aqui a gente tem a entrada do fluido frio e a saída do fluido frio. Note que as setas estão viradas para o mesmo lado. E aqui a gente tem o contracorrente, onde a gente tem uma diferença do paralelo, onde temos a entrada do fluido quente e a saída do fluido quente. Aqui a gente tem a entrada do fluido frio em direção oposta à saída do fluido frio. Dois conceitos fundamentais foram utilizados para analisar a eficiência do trocador de calor, sendo eles a diferença de temperatura média logarítmica,
que é o MLDT. Ela representa a média ponderada de diferença de temperatura entre os fluidos ao longo do trocador de calor, e também é mais precisa do que a média aritmética, pois considera a variação exponencial da troca térmica. Aqui a gente tem a fórmula dela. ΔT1 é a diferença de temperatura da entrada do trocador e ΔT2 é a diferença de temperatura da saída do trocador. Fora isso, também temos o coeficiente global de transferência de calor, U. Ele mede a capacidade do trocador de calor em transferir energia térmica entre os fluidos. Ele depende para ele ser medido, também depende do material do trocador, as características dos fluidos e as condições operacionais. O H quente significa o coeficiente de convecção do fluido quente. O H frio é o coeficiente de convecção do fluido frio. T é a espessura da parede do tubo e o K é a condutividade térmica do material. Os valores elevados de U indicam uma melhor transferência de calor. Os experimentos foram realizados em uma bancada didática equipada com um trocador de calor casco e tubo. O desempenho térmico foi avaliado em diferentes condições operacionais, variando a vazão do fluido quente e mantendo a vazão do fluido frio constante. Essa aqui é uma bancada térmica, onde pode ser feito vários experimentos, inclusive a de trocador de calor. Bem aqui ao fundo, a gente tem um visual do próprio trocador de calor que foi inserido nessa bancada térmica. Sensores de temperatura e vazão posicionados na entrada e na saída dos fluidos, quente e frio. Ou seja, um dos equipamentos utilizados são sensores de temperatura e vazão, além de sensores de pressão também. Um software utilizado de aquisição de dados, UAD, ele é responsável por registrar as temperaturas e vazões em tempo real e facilitar a análise de dados, sem precisar que o pesquisador fique o tempo todo anotando dados, já que o software faz esse trabalho. A metodologia do presente trabalho envolveu 3 etapas principais. A primeira delas sendo a vazão do fluido quente, onde ajustamos a vazão do fluido quente em diferentes níveis. Tivemos também o registro de temperaturas de entrada e de saída, onde utilizamos sensores para monitorar as temperaturas ao longo do experimento. E também o cálculo da MLDT e o coeficiente U. Com os dados coletados, calculamos a MLDT e o coeficiente global de transferência de calor. Com isso, temos os resultados. No regime contracorrente, a MLDT foi 4,72 graus Celsius, enquanto o regime paralelo foi 5,55. O coeficiente U foi de 134,96 watts por metro quadrado, Kelvin, e no contracorrente a gente teve 132,74. A taxa de transferência de calor Q foi maior do que o regime paralelo para a maioria das vazões testadas. A eficiência do trocador de calor, NUT, foi de 12% no contracorrente e 15% no paralelo. Já a eficiência do trocador de O regime paralelo apresentou maior MLDT e a taxa de transferência de calor para a maioria das vazões. O regime contracorrente teve coeficiente U levemente superior e foi mais eficiente para maiores vazões. As medições podem ter sido afetadas por limitações experimentais, como sensores imprecisos ou incrustações, ou seja, os sensores não estariam tanto assim calibrados, ou algum tipo de incrustação ou sujeira pode ter afetado nossa medição. Na indústria, os resultados ajudam na otimização de trocadores de calor para melhorar a eficiência energética e reduzir custos operacionais.
No meio acadêmico, a gente tem o estudo que contribui para ensino prático sobre transferência de calor, como mostrado naquela mesa de trabalho, aquela mesa de troca térmica, que a gente pode acoplar o trocador de calor nela, e assim, com aquele software, a gente consegue ter todas as medições corretas, dependendo dos sensores que foram utilizados, sem precisar que o próprio pesquisador fique anotando de tempo em tempo os dados que a gente coletou. Para sugestões de trabalho futuro, temos que utilizar os sensores mais precisos, podem ajudar nessa pesquisa. Com sensores mais precisos, a gente consegue ter mais precisão nos dados, sem precisar que a gente fique limpando ou até mesmo comprando ou trocando sensores, porque não são sensores baratos, são sensores muito precisos, então são difíceis de encontrar e são mais caros. A gente pode estudar também o impacto das incrustações, o que ela pode acontecer, porque se numa indústria a gente tiver incrustações nos sensores, os nossos dados obtidos vão estar diferentes do que da realidade. Ou seja, pode impactar sim em alguma máquina, em algum ativo. Temos também que testar outras configurações operacionais, como diferentes materiais de trocador de calor. Agradecimentos. Eu agradeço a todos pela atenção e interesse na apresentação. Agradeço especialmente ao meu orientador, os colegas do curso, da instituição pelo suporte ao longo da pesquisa. Agradeço também aos responsáveis pelo laboratório que forneceu os equipamentos e o espaço necessário para a realização dos experimentos. Obrigado a todos. Boa tarde.